Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o seu Deus. Interessante que nós estamos estudando sobre a aliança, né? E nós entendemos por que Deus se apresenta na Bíblia, no Antigo Testamento, como Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, essa coisa da aliança que vem com esses homens. E agora você pode dizer, Deus do Ailton, Deus da Cristiano, Deus da Paulinha, porque Ele tem uma aliança com esses homens. Ele tem uma aliança com você. Ele é o Deus, Ele é o seu Deus. Amém, Deus? E você é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Glória a Deus por isso, por esse privilégio maravilhoso. Quero orar pelas crianças aí onde vocês estão. Amém? Podem ficar tranquilos aí. Levante suas mãos, pais, levante suas mãos, nossos filhos. Pai, nós queremos colocar nossas crianças diante do Senhor. Queremos clamar a Ti, Deus, que o Senhor venha sobre elas com o seu poder. Que elas possam ser instruídas na tua palavra, conhecer, ó Pai, experimentadas no teu Espírito. Que no nome de Jesus elas possam viver, ó Deus, experiências sobrenaturais contigo. Pai querido, que elas possam receber do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para derramar nos corações, ó Deus, do Espírito de cada um deles nessa noite. Em nome de Jesus, abençoa a professora, abençoa para essa aula, seja uma aula sobrenatural, cheia da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos correr. As crianças podem devagar. Devagar, mas andei logo, crianças. Eu quero orar mais uma vez. Falei que vocês estendessem suas mãos para cá e nós vamos abençoar os dias dos ofertas, amém? Pai, nós queremos apresentar a do Senhor cada dia, cada oferta lançada aqui no teu altar. Queremos apresentar a vida de cada um dos teus filhos que tem contribuído, tem ensinado, tem ofertado. O Senhor possa cumprir as tuas promessas, a Deus, na vida de cada um deles. O Senhor venha abrir a janela do céu, derramar a bênção sem medida sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, meu Pai. Visita os teus filhos, visita as necessidades de cada um, meu Pai, prospera, abençoa, multiplica. Essa é a nossa oração, nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos uma pessoa nos visitando nessa noite, né? É o Gui, irmão do Carlinhos, o Aguinaldo. O outro não pode falar, né? Ele não gosta. O Aguinaldo, o Gui, eu estou falando melhor. Olha lá, não é nada demais, não. Eu não sei porque você não gosta, eu acho tão delicadinho. Mas o Aguinaldo está conosco. O que nós vamos dizer para o Aguinaldo nessa noite? Em nome de Deus, na casa de Deus, Aguinaldo, fique à vontade e a sua casa também, amém? Vamos compartilhar uma palavra? Amém. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Eu estava orando e lendo, na esperança de que Deus me trouxesse uma palavra, assim como Ele sempre tem feito, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E eu quero te dizer algo que Deus colocou no meu coração nessa tarde, nessa noite. Essa noite é uma noite de revisão, amém? Diga uma pessoa que está do seu lado, essa noite é uma noite de revisão. Eu quero falar sobre um tema muito interessante, que na minha opinião é um tema que não é o preferido dos pregadores, não é o preferido das igrejas, mas é um tema do qual nós precisamos sempre voltar nele, para que nós não venhamos nos esquecer dessas coisas. Porque a Bíblia é maravilhosa, ela é cheia de promessas que alegram o coração do homem. Ela é cheia de coisas que nos motivam, ela é cheia de coisas que nos fazem querer mais de Deus, sempre mais de Deus, não é verdade? Mas tem algumas coisas que nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de viver. São duas realidades, a realidade do céu e a realidade do inferno. Amém, queridos? Amém. Dois améns, uma multidão de 150 homens, tirando mulheres e crianças. Amém, irmãos? Amém. Abra só aqui comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1.
Quero te falar a mesma coisa que eu te falei no domingo passado. Nós não viemos aqui só pela comunhão, nós não viemos aqui só porque, nós não viemos aqui porque nós nos sentimos obrigados a irmos à igreja de domingo, mas nós viemos aqui porque sabemos que precisamos ouvir a voz de Deus. Amém. Amém? Então eu quero te pedir que prepare o seu coração, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Deixa Ele falando com você, à medida que eu vou falando, à medida que você vai me ouvindo com os seus ouvidos naturais, que você possa ir ouvindo o Espírito Santo com os seus ouvidos espirituais. À medida que nós estivermos aqui cultuando a Deus, que você possa ir recebendo aquilo que Deus tem para ministrar no seu coração, no nome de Jesus. Amém? João 14, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Nessa passagem, Jesus está falando para os seus discípulos que ele está indo do Pai para nos preparar lugar, para preparar morada. Lá na casa do Pai tem muitas moradas, e ele vai para lá para preparar essas moradas para nós, e depois vem para nos buscar, para nos levar para lá, para nos levar. E ele diz aqui algo interessante, ele fala aqui para que onde eu estou, estejais vós também. Ele deixa claro o desejo dele, aqui na que a vontade dele é de que nós estejamos exatamente onde ele está, na mesma casa, na mesma morada. Não é interessante quando a gente está, por exemplo, quando você recebe uma visita agradável, não é gostoso quando você está no mesmo lugar com aquela pessoa, aquela visita? Né? É bom, né? Você está no mesmo lugar ali, com aquela pessoa que você gosta, você está junto com ela no mesmo lugar. E Jesus deixou claro esse desejo, ele disse: olha, para que onde eu estiver, Fabrício, você esteja junto comigo também, para que a gente possa estar junto, preparar um lugar para que você possa estar junto. E Paulo, ele descreve lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, alguém que seja bem rápido lá e leia em voz alta, Paulo descreve como é que vai ser isso, como é que isso vai acontecer, como é que ele vai nos buscar para irmos para essa morada. Foi 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Eu achei aqui, a palavra de Deus diz assim: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, querido? Você fez igual eu, você fechou o olho e deu imaginado assim na cena? Nós seremos arrebatados nas nuvens e nos encontraremos nos ares com o Senhor. Olha que maravilha! Ele preparou um lugar para nós, vai vir nos buscar. E quando ele vier nos buscar, a trombeta do anjo vai soar e nós vamos subir. E vamos nos encontrar nas nuvens, nos ares com ele. Olha que maravilha! Quem quer isso? Amém! Eu quero muito. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo que nos espera. Isso é algo que foi preparado para nós. Somos discípulos de Deus, de Jesus, que andamos e vivemos segundo a sua vontade. Isso é para você. Eu pedi a alguém só para diminuir um pouquinho aquele ventilador, eu não consigo segurar minha Bíblia aqui. Não precisa desligar não, só diminuir um pouquinho. Mas quando a palavra de Deus fala que nós vamos subir, vamos nos encontrar nos ares, surgem alguns questionamentos. Quem são essas pessoas que vão subir e vão se encontrar nos ares com o Senhor? Todo mundo. Assim, você fica à vontade, tem liberdade de falar mais alto, de participar ativamente. Todo mundo vai subir? Não. Tem um versículo, lá em Hebreus capítulo 12, vou abrir aqui rapidinho. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos arranjado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia. Lê de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos
ou perdão, o livro de Hebreus fala aqui que nós precisamos correr a carreira que está proposta, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Todo mundo. A gente fala assim, essa nuvem de testemunhas é o povo lá do mundo que está olhando os crentes. Não, irmãos, é todo mundo. É o povo lá de fora, é o povo da igreja, são os anjos. Todo mundo. Nós estamos aqui no meio da multidão, estamos sendo observados. E nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. Precisamos nos desembaraçar do peso do pecado e correr a carreira que nos está proposta, para que nós possamos herdar o reino de Deus, para que nós possamos conhecer as moradas que Jesus preparou para nós. Não seria justo da parte de Deus, e Deus não tem o menor interesse, de levar para lá, para este lugar, pessoas que não se preocupam com essa carreira, que não se preocupam com essa vida cristã. Então nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, né? A minha mente é muito fértil. Se nós estivermos muito cheios de peso, como é que vamos subir? Como é que o negócio pesado sobe? Eu estou pesando 100 quilos, mas acho que para Deus isso é tranquilo, né? Falando de peso de pecado. Como é que nós vamos subir? Chega lá, o indivíduo é uma bigorna espiritual. Não sobe de jeito nenhum. Não tem nuvem. Não tem como chegar perto de nuvem nenhuma. Porque está atolado no pecado, vivendo uma vida cristã atolado no pecado. E diga-se de passagem, o Rodrigo foi lá em casa hoje, meu Rodrigo. Foi lá em casa hoje e eu brinquei, né? Falei assim, Gabriela, desliga o som lá, para a gente poder ir para a igreja. Ele regalou o olho, porque estava tocando um forró, Fabrício, numa altura, que não adiantava fechar os vidros da casa não. O forró ia lá no meu quarto, lá na sala de casa. E foi o dia todo. Mas o que mais me irrita não é a pessoa passar o forró. Se a pessoa é mundana e quer passar o forró, tudo bem. Mas de 5 em 5 músicas, daquelas cabeludas, daquelas músicas debochadas, de 5 em 5 tinha uma música gospel. Entra na minha casa, entra na minha vida, e depois vem o cavalinho. O cavalinho, daqui a pouco. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Como é que a pessoa escuta isso, não se incomoda de deixar a próxima música tocar uma música debochada? Então, na verdade, o que acontece? Deve ser o marido pede uma coisa para outra. Sei lá, eu fiquei com o Rodrigo e falei, tenho certeza que estou desviado no meio daquilo ali. Irmãos, está tudo misturado, está tudo embaraçado realmente, sabe? Quando você dá uma voltinha pelo Facebook, eu me irrito. Quando eu vejo os irmãozinhos, as irmãzinhas, postam aquelas frases lindas, aquelas frases bíblicas, postam falando que Deus é maravilhoso, postam falando que o culto foi tremendo, daqui a pouco está lá a foto no bar, a fotinha no boteco, a fotinha na boate, e é o que mais tem no Facebook hoje. Os crentes, gente, está tudo misturado, está todo mundo embaraçado no peso de pecado, e nós precisamos nos embaraçar dessas coisas. Nós estamos vivendo no meio do doce do salgado. Nós estamos dentro do doce do salgado. E nós precisamos nos embaraçar. Está à nossa disposição tudo para nós provarmos. Podemos provar tudo, porque está tudo misturado. Outro dia desse, eu liguei a televisão de noite e o Kleber Lucas estava cantando. Eu falei, não, Kleber Lucas. Quando eu vi, era na novela da Azul. Era na novela Amor à Vida. O Kleber Lucas estava na novela. Eu falei, gente, o que é isso? Aí os atores da Globo, sabe? Aqueles atores da Globo que já fizeram aqueles papéis nojentos nas novelas, o papel do homem que trai, o papel do cara que é gay, o papel da mulher que trai, estavam lá como se fazendo papel de crente e cantando a música do Kleber Lucas. Eu fico irritado com essas coisas, me perdoa por falar assim, porque está tudo misturado e nós não podemos nos conformar com esse século. Nós temos que nos desembaraçar dessas coisas e nós temos que voltar para uma vida cristã, para uma carreira cristã pura, sem mistura. Uma carreira que não se mistura com as coisas do mundo, que não se contamina com as coisas do mundo. Tem um salmo, Marcelo, que diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Aí a resposta vem: tem mãos limpas e coração puro. Queridos, nós não fomos chamados para vivermos misturados. Nós somos chamados para ser separados, para ser santos. A palavra Kadosh quer dizer santo. Tinha até uma banda antiga, né? Banda Kadosh. E o cantor, o vocalista dessa banda, quando começava o show, ele cantava: Kadosh quer dizer santo, Kadosh quer dizer separado, Kadosh quer dizer santo.
Eu nunca esqueci disso. Eu nunca me esqueci de que aquilo que é de Deus tem que ser kadosh. Aquilo que é de Deus tem que ser separado. Não pode ser misturado. O mesmo livro de Hebreus 12, no capítulo, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando nós começamos a pensar de quem é que vai habitar esses lugares que Cristo foi preparar para nós, eu quero te dizer que aquele que não for santo, aquele que não for separado, sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai subir, ninguém vai se encontrar com Ele nas nuvens, se nós não formos santos. Existem algumas pessoas que dizem por aí, dizem o seguinte: olha, a salvação é o dom gratuito de Deus. Sim ou não? A vida eterna é o dom gratuito de Deus, e é verdade. E ninguém pode perder a salvação. Sim ou não? Eu concordo plenamente, ninguém perde a salvação. Deus não tira a salvação de ninguém. Nós é que jogamos ela fora. Nós é que abrimos mão da salvação. Não é Deus que nos tira isso. Nós é que sinalizamos para Deus que não queremos. E quando nós sinalizamos para Deus que não queremos, Ele respeita. Ele entende. Olha, Deus não é burro. Deus não vai ver um crente lá na boate, no motel, ou seja onde for, e vai entender que ele quer ser salvo. Deus vai entender a mensagem: bom, ele não me quer, não quer nada comigo. Então fica. Sabe, Deus é assim, amados. Então nós precisamos ser santos. Sem a santidade ninguém vai ver a Deus. Abra sua Bíblia de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler muito hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 13. Olha o que a palavra fala. Então eles trouxeram algumas crianças diante de Jesus para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de nenhuma maneira entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais vai entrar nele. E eu não entendia isso, e hoje o Espírito Santo de Deus me fez entender isso. O que acontece com uma criança quando você dá alguma coisa para ela? O que acontece com a criança quando você dá um presente para ela? Ela fica louca, não fica? Ela fica doida, por quê? Porque criança não despreza o presente, não é verdade? Ela fica feliz, ela fica alegre. Criança não despreza o presente. Quem já viu um vídeo da menininha do tablet no YouTube? É de chorar de rir. O cara vai dar o tablet para a menina e a hora que ela pega, ela pula dessa altura, e ela grita para os outros: olha, tá vendo isso aqui? É meu tablet! É meu tablet! Quando ela abre, tem um tijolo, é uma maldade que eles fazem, mas depois eles dão um tablet para ela. Mas a empolgação dela de receber aquele presente, é disso que Jesus está falando. Quem não recebeu o reino de Deus dessa forma, jamais vai entrar nele. Se o reino de Deus for mais uma coisa para você, se o reino de Deus não for algo que te empolga, não for algo que te alegra o coração, mas você não vai entrar nele. Se você não receber o reino de Deus como uma criança recebe um presente, se você não receber esse reino como uma criança, você jamais vai poder entrar nele. Está entendendo? Se esse reino não tiver valor para você, você nunca vai entrar nele. Mas se você receber esse reino com alegria, você vai fazer parte desse reino. Como uma criança recebe, como quem recebe algo muito precioso. Esses vão entrar nesse reino. Esses vão entrar, esses vão conhecer as moradas que Jesus tem preparado lá no céu, para os seus. Amém? Isso é para nós, amados. E é por isso que eu disse que essa noite é uma noite de revisão, porque muitas vezes nós nos preocupamos com uma série de coisas. Como é que Deus vai fazer isso na minha vida? Como é que Deus vai responder? Será que Deus vai me falar? Será qual vai ser a resposta de Deus? Mas nós raramente paramos para pensar: será que eu estou sobre os trilhos? Ou será que eu estou desgovernado, achando que estou no caminho certo? Só porque eu estou vendo a mão de Deus, e ver a mão de Deus, ver os sinais de Deus, não quer dizer viver os sinais de Deus. O povo, quando estava lá embaixo, Moisés lá no monte com Deus, o monte lá fumegava, trovejava, e as pessoas que estavam lá embaixo estavam vendo, mas elas não estavam vivendo nada com Deus. Só quem estava lá em cima estava vivendo. Quem estava lá em cima estava se deliciando da presença de Deus. Mas quem estava lá embaixo só podia ver.
E eu penso que quem está nos trilhos está lá em cima, vivendo com Deus. Quem está fora dos trilhos está vendo as coisas, está participando, mas não está vivendo. E nós precisamos então fazer essa revisão e pensar, repensar as nossas vidas. Qual o valor do reino de Deus para você? O que você tem feito para se desembaraçar de todo o peso do pecado e prosseguir para a carreira que está proposta, diante de tão numerosa nuvem de testemunhas? O que você tem feito? Nós precisamos pensar nessas coisas, irmãos. E a santidade sem a qual ninguém vai ver a Deus? Como é que está? Agora, nós falamos sobre os que vão, e eu não tenho a pretensão de abordar o assunto de A a Z. Eu separei só alguns versículos para nós falarmos a respeito disso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando outras coisas no seu coração. Eu tenho certeza que as palavras do Espírito são muito mais profundas que as minhas, e isso já está acontecendo agora na sua vida. Para aqueles que não vão para lá, o que acontece? Pode falar alto, gente. Uma palavra que pouca gente gosta de dizer, né? Só fala quando está nervosa. Quando está nervosa, tudo vira aquela palavra. Os meninos viram aquela palavra, tudo vira aquela palavra. Mas na igreja pouca gente gosta de falar. Quem não vai lá para essas moradas que Jesus está preparando, vai para onde, querido? Infelizmente. Pastor, isso é uma ficção, isso não existe. Isso é besteira. Existe sim. No Novo Testamento, a palavra inferno foi dita 11 vezes. Uma vez quem disse foi Tiago, não é Tiago 3, se eu não me engano. 10 vezes quem disse foi Jesus. Mas ninguém falou essa palavra. Só Jesus e Tiago. Ele dizia, olha, aquele que chamar o seu irmão de tolo, merece ir para o inferno. Ele dizia, aquele que não estiver trajando os trajes nupciais, esse vai ser lançado fora, onde há choro e ranger de dentes, a saber, o inferno. Queridos, se Jesus falou de um inferno de uma forma tão real, não tenha a menor dúvida, não tenha dúvida de que isso é real. Amém, irmãos? Vamos continuar na palavra aqui. 1 Coríntios 6, abra comigo. Essa noite é noite de revisão. 1 Coríntios 6, do versículo 9, a palavra de Deus diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E continua lá em Gálatas 5,19, a palavra continua dizendo assim: ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, eu não trago palavra de acusação sobre ninguém, nem sobre mim mesmo, mas o que Deus quer trazer aos nossos corações é que nós precisamos rever as nossas vidas, que nós precisamos rever aquilo que nós temos vivido diante dele. Amém, amados? Eu quero compartilhar mais um versículo com você. Apocalipse 21. Versículo 8, a palavra de Deus diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a parte que lhes caberá no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, queridos, eu falo nessa noite para pessoas que já estão assim na classe C de conhecimento do Evangelho. Não tem neófito aqui. Tem pessoas que já conhecem e conhecem.
Então nós sabemos que nós precisamos muitas vezes dar uma paradinha, precisamos dar uma olhadinha no espelho, olhar bem para o nosso rosto e dizer como é que está a sua vida, como é que está indo, como é que está você, está indo bem, você está sobre os trilhos, ou você precisa dar uma paradinha, você precisa pedir perdão por alguma coisa, como é que está a sua vida? Sabe, aqueles que se negam a fazer a vontade de Deus também experimentarão o não entrar na morada que Jesus preparou para nós. O próprio Jesus que disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele fala que naquele dia muitos vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome, você conhece Ticório, Santiago? E ele vai dizer: olha, aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. E a palavra aparta-te aí, quando Jesus diz aparta-te, é muito fácil você entender o que Jesus quis dizer. O que quer dizer uma pessoa separada, apartada de Deus? É o inferno. O inferno é o lugar onde não haverá a presença de Deus. O inferno é o lugar onde não haverá misericórdia. O inferno é o lugar onde não adiantará o choro. O inferno é o lugar onde nós não poderemos mais pedir perdão, nos arrepender, já não vai mais adiantar. O inferno é o lugar onde tudo termina e não vai mais ter jeito. O nosso momento de nos arrependermos é agora. Eu estou dizendo isso para você nessa noite para que você não vai colocar um peso sobre a sua vida, porque sobre todas essas coisas, acima de todas essas coisas, está o perdão de Deus. Acima de todas essas coisas está a graça e a misericórdia de Deus. O que Deus quer de nós nessa noite é que nós façamos uma análise e que nós paremos para dizer: Senhor, eu preciso pedir perdão nessa área, eu preciso pedir perdão nessa, eu preciso me arrepender e pedir perdão nessa área e prosseguir. E continuar experimentando o estar no cume do monte, onde fumega, onde troveja, onde há fumaça e fogo. Eu preciso continuar. Então nessa noite, amados, que nós possamos fazer nós possamos ser levados a pensar e a revisar as nossas vidas, e recomeçar o que for preciso, reestabelecer o que for preciso, e tratarmos o reino de Deus com toda seriedade. Nós falamos aqui sobre a apostasia, e hoje eu tive uma curiosidade. Eu estava lendo um estudo sobre a apostasia, e esse estudo traz uma definição sobre a apostasia que eu achei muito interessante. A apostasia é não dar valor às coisas espirituais. Isso é apostasia, irmãos. É não dar valor àquilo que é espiritual. E quando se nós deixarmos de dar valor àquilo que é espiritual, nós estamos nos apostatando da fé. Um exemplo disso foi Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura. Por quê? A troca de quê? Mas a primogenitura na Bíblia, ela tem um sentido. Ela tem um sentido espiritual. E sobre o primogênito também estaria a bênção. E Esaú ignorou. Esaú não deu valor naquilo que era espiritual. Depois, quando ele se deu conta, ele chegou diante do seu pai e implorou pela bênção, mas não podia mais, não tinha mais como. E isso traz um exemplo de como é que vai ser no inferno. Não adianta se arrepender depois e falar: Deus, eu me arrependo, oh Deus, dá uma chance para mim. Lembra do rico do Lázaro? O rico lá no inferno, vendo Lázaro no seio do pai Abraão, e dizia: Pai Abraão, deixa o Lázaro ir lá na minha casa e falar, contar tudo isso que está acontecendo aqui para minha família, para que eles não venham para cá também, para o inferno também. E Abraão falou para ele: olha, basta os profetas que estão pregando, se ele crer, ele está seguro. Se ele não crer, vai ser condenado. Não deixa ele lá, porque se alguém vindo dos mortos falar, tem todo um peso, né? Eles vão acreditar. Muitas vezes nós estamos querendo que aconteçam coisas extraordinárias, sobrenaturais, para que nós possamos crer naquilo que Deus deixou para nós, mas o crer é pela fé, e a palavra já é sua palavra suficiente para nós precisamos crer na palavra, precisamos crer e viver na palavra, para que sejamos livres da condenação eterna. Amém, irmãos? Eu quero que nessa noite você se coloque de pé. Eu quero que você saia daqui ciente
de que nós estamos diante da oportunidade de nos entregarmos ao Senhor, de pedirmos perdão ao Senhor, de revisarmos a nossa vida nas coisas que vão nos levar ao céu, revisarmos as nossas vidas nas coisas que podem nos levar ao inferno, e nos lembrarmos que isso é uma realidade espiritual sobre cada um de nós, que a nossa vida cristã não está baseada só nas bênçãos de Deus, que a nossa vida cristã não está baseada só na vontade de Deus. Nós temos o nosso compromisso, nós temos as nossas obrigações para com Deus, amados, e nós precisamos cumpri-las, nós precisamos vivê-las, nós precisamos experimentá-las. Não despreze a presença de Deus. Não tenha como insignificante aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual. Não faça isso. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos o meu nome, pedimos ao Senhor, Pai, que venha sobre nós com o teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que traga sobre nós, ó Deus amado, reflexão, que traga sobre nós, ó Pai, entendimento da tua vontade para as nossas vidas, que traga sobre nós, ó Deus querido, o arrependimento, Pai amado, daquilo que porventura possa estar entristecendo o teu Santo Espírito e nos impedindo, ó Pai, de experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus, ó Deus, libera sobre nós a tua unção, libera sobre nós mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia, libera sobre nós, ó Deus, o teu Espírito, e move, ó Deus, as nossas vidas. Vem completar a tua obra sobre cada um de nós, e que na nossa caminhada, tanto hoje quanto no futuro, nós jamais venhamos nos esquecer, ó Deus, dos nossos compromissos para com o Senhor, da nossa aliança para com o Senhor, ó Pai. Nós não venhamos nos esquecer, ó Deus, daquilo que nós temos diante do Senhor, daquilo que das obrigações que nós temos, ó Pai, dos compromissos que nós temos diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Visita as nossas vidas e que nós possamos crescer, que nós possamos romper, ó Deus, e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em todos os momentos da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Visita o teu povo, abençoa a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, queridos?